Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã, manhã de 5 de março de 2025. Uma manhã de quarta-feira de carnaval, né? Acabou já o carnaval e é nublosa amanhã, quarta-feira, com 29 graus neste exato momento. 32 graus vai ser a máxima hoje, né? A mínima foi 21. Nós temos aí uma amplitude térmica de 11 graus, né? A possibilidade de chuva de 10% no período da manhã. No período da tarde, ela sobe um pouquinho mais, existe a possibilidade de chuva, ainda que em locais isolados da Grande Ribeirão Preto. Então, 10% pela manhã, um pouco mais à tarde. A umidade relativa do ar está em 45%, mas deve cair até o início da chuva, se ela aparecer, tá? E nós estamos no verão 2025, aqui em Ribeirão Preto, norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. E estou passando aqui nesta manhã para poder dar alguns recados. E o primeiro recado é esse aí, a respeito de fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre. Tem gente que está desafiando, está colocando em risco a sua vida e colocando em risco uma sociedade também que está com alguns problemas de atendimento médico, né? Então, passando daqui também para poder dar esse alerta a você. Se você tem alguma comorbidade e você já tem o aviso que não é para poder fazer exercício entre 10 e 16 horas, cuidado aí, tá? Ao ar livre, nem pensar. E se você fizer, você vai estar por conta e risco, né? E depois se você pegar uma insolação, uma desidratação, você vai ter que recorrer ao sistema de saúde e você vai ser colocado numa fila de espera, porque infelizmente estamos sobrecarregados por causa do mosquito da dengue, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, que é a fêmea do mosquito rajado, né? Então, o Aedes aegypti está por aí, está fazendo estrago, e quando chove, a água acumula em garrafas, latas, tampinhas de garrafa se tornam criadouros de mosquito. Se você não sabe disso, cuide aí do seu quintal, da sua casa, do seu pedaço, né? Cada um cuidando do seu pedaço, não vai haver problemas para ninguém, tá? Então, se você cuida, evita o problema de ter aí uma dengue, uma chikungunya, uma zika, né? Covid está por aí também. Estamos tendo casos de Covid e não sei como é que vai ser agora no pós-carnaval, né? Vamos esperar para poder ver. Os escorpiões também estão aí. Quando chove, umedece aquelas madeiras, aquelas latas, aqueles tijolos, telhas, aquelas coisas que ficam amontoadas num canto lá. E esse material é um ambiente favorável para os escorpiões fazerem também um lugar de proliferação. Aumentar aí aquilo que é necessário nesse tempo de dificuldades e de problemas, aquilo que é necessário para ele, o escorpião, para ele tomar aí algumas providências e fazer a sua casa nesse lugar. E aí você já sabe, muito próximo de você, existe a possibilidade de você ficar com um problema muito grande na sua casa e ter escorpiões. Esse bichinho não é um bom inquilino na sua casa, tá bom? Dado esse recado, eu quero ir com você para uma outra situação. Presta bem atenção nisso que eu vou falar, porque tá assim de gente, tá? Que ouve e não pratica. Se vocês estão aí, alguém deve estar perguntando, mas quem que são essas pessoas? Pessoas que vão à igreja mesmo, tá? Aquilo que nós ouvimos agora há pouco, tem uma pessoa aí falando, dando testemunho de uma outra pessoa que só vai à igreja e não age. Então isso não é culpa da instituição igreja, não é culpa do pastor, tá? Porque ensinado foi. Se você ensina e a pessoa não quer atender aquilo que você está ensinando, passa a não ser culpa daquele que está ensinando, sim ou não? Existe aquela situação das pessoas falarem assim, mas vai lá e ninguém fala nada. Vai fazer o quê?
O pastor fala lá na frente, o líder fala lá na frente, instrui como que é que deve andar. A Bíblia instrui como deve andar. E aí a pessoa passa a ser só ouvinte, não deixa isso descer ao coração, só fica aqui, ó, a nível de ouvido, né? E aí praticam coisas que não são lícitas para alguém que se diz crente, evangélico, seja lá o que for, que ela quer se intitular. Então, passando para dizer que ali nós estávamos olhando Tiago falando. Veja o que é que Tiago fala aqui, ó, nesta situação, para depois você não ficar pensando que a culpa é de quem está liderando. Não é. Olha aqui. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Tem gente que está se limitando a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Pratica a palavra. Aquilo que você ouviu no domingo, durante a semana, coloque isso em prática. Faça aquilo que é necessário, aquilo que está sendo pedido. Vamos lá. Está na hora de começarmos a crescer também e fazermos algumas coisas para poder abençoar o reino de Deus. Não é hora? É hora de fazer. Olha aí o que está escrito. Não se limitem a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Não vão enganar qualquer um. Vai enganar a si mesmo. E às vezes as pessoas ficam pensando que estão enganando o pastor, enganando o líder. Não, está enganando a si mesmo, porque Deus vê todas as coisas. Existe um louvor que fala assim, ó, o que está fazendo no meio do povo? Ou escondido no meio do povo? Não se pode esconder da presença de Deus, pois que dos altos céus, tudo Deus vê. Se alguém está agindo dessa forma, como a irmã falou agora há pouco, que ela está chateada, magoada, a minha ideia, eu aconselho a irmã não ficar longe de Deus por causa de pessoas. Não existe justificativo. Deus não fez nada contra a irmã. Aliás, ele só fez a favor, só fez o bem, tá? Então, é favorável, é bom que a senhora não deixe de frequentar a igreja por causa dessa situação. Não é bom ficar longe do corpo por causa dessa situação. Não é bom. Às vezes a senhora vai pensar que, se eu fizer a minha parte em casa, não tem vida fora do corpo, tá? Mas isso é só para aqueles que eu estou dizendo que já são crentes e estão, nesse momento, precisando de uma bênção especial. E aí você vai ter que optar, né? Ou você fica no corpo, ou você fica fora do corpo. E aí, se você ficar fora do corpo, você não pode reclamar que a bênção não chegou até você. Beleza? É mais ou menos que ser irrigado ou irrigada pela bênção que tem estar ligada num corpo qualquer, num corpo, e principalmente no corpo de Cristo, né? Quando está ligado, o dedo está ligado ao corpo, ele tem vida, tá vendo? Ele mexe, isso aqui. Mas pega um dedo lá que foi ou que caiu, ou qualquer coisa que está fora de um corpo, e veja se ele tem movimentação. Não tem vida, entende? Então, não se limitem a ficar pensando que essas pessoas que não são praticantes da palavra, que apenas são ouvintes, estão ligadas no corpo, porque não estão. Estão enganando a si mesmas. E se você for na mesma toada que eles, né? Mineirês aqui, na toada, se você for mesmo no mesmo posicionamento dele, muito dificilmente mesmo, você vai conseguir êxito na vida. Estando fora do corpo, sem chance. Tá bom? Isso. E eu não estou chamando ninguém para ir fazer parte de igreja nenhuma, tá? Presta bem atenção para depois... Capelão estava falando. Não estava falando de igreja nenhuma. Não estava. Certo? Não estava dizendo nada a respeito de pessoas que não frequentam ou que frequentam
Quero nem saber. É uma situação que a pessoa que reclamou porque parece que ela foi discriminada numa denominação. Mas isso não é motivo para ficar longe de Deus. Nessa manhã de quarta-feira, 29 graus nesse exato momento, hoje é 5 de março de 2025, você está sendo convidado a voltar para o corpo. Não existe justificativa para ficar fora do corpo, tá bom? Tudo bem? Então, presta bem atenção no que o capelão vai falar aqui. Presta bem atenção nisso aqui. Existem algumas situações que nós precisamos, são regrinhas de ouro, tá? Regrinhas que você fala assim, transformar a sociedade, fazer uma revolução para melhor nas comunidades, transformar famílias. Você se sujeita uns aos outros aí, transforma a sua família. Instruções que precisam ser passadas para que essas pessoas possam viver em sociedade. Existe uma transformação da sociedade que está gritando nesse exato momento por socorro. Muito pouco sal e luz, muito pouco clamor pela paz da cidade, muito pouco justo governando. Então o povo está oprimido. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 29, versículo 2, que quando os justos governam, o povo se alegra. Quando nós estamos oprimidos, é porque tem um ímpio no governo. Se você está se sentindo oprimido, na onde você mora, na cidade onde você mora, no estado onde você mora, até no país onde você mora, é porque tem um ímpio sentado na cadeira, no comando da caneta e tomando as decisões. Quando os justos governam, o povo se alegra. Não existe uma definição melhor de justiça do que dizer assim: quando o justo está no governo, quando ele está no comando, todos se alegram. Mas a Bíblia também nos alerta que é para orarmos pelas autoridades, para vivermos em paz. Não sei se você já leu isso, mas está lá em Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 1 e 2. Verso 1 e 2. Orando pelas autoridades para poder viver em paz. Então existe transformação na sociedade que é de nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Tanto em votar, escolher, quanto orar por elas. Se elas foram eleitas, e se tem gente que fala assim, mas e se houve fraude? Se teve problemas nas eleições? Isso é conosco. A nossa oração é para que um justo sente na cadeira do governo, para que ele possa fazer o melhor governo para o melhor povo e para a melhor situação de vida de cada um daqueles que estão sendo governados por eles. Simples assim. A transformação da sociedade passa por cada um de nós. Nós temos uma responsabilidade de ser sal e luz nesse mundo que está com problema, um mundo que está sem sabor porque falta sal, um mundo que está em trevas porque está faltando luz. E eu não estou falando de boca e não estou falando de olhos, eu estou dizendo como sociedade, um mundo que está buscando paz e não consegue. Então, quando o mundo começa a buscar paz e não encontra essa paz, é porque nós, que nos dizemos sal e luz do mundo, não estamos agindo como tais. Entende? Não é o caso dessa senhora aí, que veio e colocou à luz uma situação que eu particularmente conheço o líder desta denominação, conheço o pastor lá, e não é padrão deles tratarem desse jeito não. Isso aí é um fato isolado desta pessoa, tá bom? Então, não se afaste, não tem justificativa para se afastar por causa de pessoas. Presta bem atenção. Não estou dizendo que é fácil, tá? Não é fácil, é complicado. Mas está nessa situação de falar, olha, não pode
ficar longe. Ouvir e praticar é o que está lá em Timóteo, em Tiago, né? Não é Timóteo, não, é Tiago, no capítulo 1. E ele está dizendo assim, vou ler o versículo 19 até o 27. Entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos a ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz justiça divina. O versículo 21 diz assim, portanto, removam toda impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. O versículo 22 diz assim, não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Fica limitado a isso não. Coloque em prática a palavra. Coloquem-na em prática. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a vocês mesmos, a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si, mas depois, quando se afasta do espelho, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei, presta atenção, perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês, presta atenção aqui, se algum de vocês afirma ser religioso, essa pessoa que maltratou a senhora aí, religioso, porque não controlou a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor nenhum, percebe? Faz parte de uma religião, mas está enganando a si mesmo. Aquilo que ela fez, e pelo que a senhora contou, ela fez, e fez de tal forma que machucou, a religião pura e verdadeira, presta atenção, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é essa verdadeira. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Aí, a religião pura e verdadeira aos olhos do Pai, de Deus, é esta. Cuide dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixe corromper pelo mundo. Pronto, olha isso. Então, essa situação, e eu quero dar um ponto final nessa situação aqui, a senhora deve corrigir voltando para o caminho, retornando para Jesus, porque sem Jesus não dá, sem Jesus não tem chance. E estando longe do corpo, a possibilidade é mais remota ainda, tá bom? Tá falado? Sem Jesus não tem. A palavra para a senhora, volte para o caminho. E para aqueles que abandonaram o caminho e querem voltar, nós vamos orar agora. Para aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, neste momento, não estou falando de religião, de denominação, não estou te chamando para igreja nenhuma, tá? Não estou. O que eu estou dizendo para você é que você precisa de Jesus, tá? Você precisa de Jesus nesse momento. Então, eu vou orar e eu tenho uma relação de oração que eu faço todos os dias, oro por essas pessoas e eu quero que você ore comigo também. Por todas as famílias que estão enlutadas, pelas famílias que tiveram problemas nesses dias, problemas graves de acidentes aí, muitas pessoas machucadas, muitas pessoas vieram a óbito, infelizmente. Então, vamos orar todos juntos. Oremos uns pelos outros para que a gente seja curado também, tá bom? Vamos orar? Tá tudo certo aí? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todas as famílias que foram enlutadas nesses dias. Que a tua boa mão continue sobre a vida de cada um desses membros das famílias e que esta perca, essa ausência, que nesse momento está trazendo dor, tristeza, angústia no coração dessas pessoas, desses familiares, desses amigos,
que a tua boa mão traga sobre a vida de cada uma dessas pessoas uma bênção especial, um acalento especial, que o Senhor possa consolar a cada uma delas nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema. Eu oro nesse momento por todas as pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas nesse momento. Eu oro por aqueles que estão retornando para o caminho, aqueles que ficaram angustiados, tristes, amargurados, por causa de situações de pessoas despreparadas, que falaram ou tomaram decisões impensadas e que levaram essas pessoas a ficar longe do Senhor. Por isso, eu oro para que o Senhor aceite-as de volta no caminho. Aceite-as como filhas e filhos queridos que são. E eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que a tua boa mão continue estendida sobre a vida de cada um deles e que eles tenham um retorno muito favorável. Escreve o nome deles no livro da vida. Escreve o nome delas também no livro da vida. Perdoa os seus pecados. O tempo afastado, eles reconhecem que longe do Senhor não existe possibilidade de salvação. Por isso, estão retornando para o Senhor. E o Senhor, eu te peço que receba cada um deles, cada uma delas, com um abraço e um bem-vindo muito glorioso que só o Senhor sabe trazer a alma e o coração de cada uma dessas pessoas. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourado e sua família, pela Isabela Miguel e a família, pela Dona Néia e o seu Fernando. Eu oro nesse momento pela Vó Hilda, Vó Luzinete, Vó Tereza e as suas famílias, pelo Eduardo de Piracicaba, que já está no processo que o Senhor começou a fazer na vida dele, e nós estamos confiando que o Senhor vai fazer e terminar esta grande obra que o Senhor já começou. Eu oro pela Vó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos filhos Pedro e Vitor. Eu oro para que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida desta família. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos das casas de repouso, creche de idosos e os asilos, as crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão retornando ao banco escolar nesta quarta-feira, que a tua boa mão esteja estendida sobre cada aluno e sobre cada um daqueles que fazem parte da estrutura educacional, fazendo o seu melhor para que essas crianças, jovens, adolescentes, adultos atinjam o seu melhor para uma sociedade que está carecendo, que está carente de homens e mulheres de bem. Eu oro também por todos os doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão sendo cuidados em casa, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, na situação de rua. Oro também, nesse momento, por aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação, tristeza, aqueles que estão embarcados numa tristeza tremenda. Nesse momento eu repreendo esse espírito maligno da sua vida. Sai agora em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essa vida não te pertence, você não tem autorização para atuar nessa vida, e eu te repreendo em nome de Jesus. Você está derrotado em nome de Jesus. A sua derrota está decretada. Nós decretamos a sua derrota em nome de Jesus. Oramos pelos empregadores, pelos empregados, por aqueles que estão desempregados, por todos aqueles que estão buscando um emprego, uma recolocação, que tenham a mente para poder fazer aquilo que é necessário para fazer um bom trabalho nessas empresas, e que aquilo que essas empresas estão esperando destas pessoas possam ter encontrados em cada um de vocês que estão desempregados. Faça uma reciclagem, meu Pai, na vida dessas pessoas também, e abra a mente, abra o coração de cada uma delas, para que elas possam estar se preparando para trabalhar dignamente e ganhar o sustento de cada dia. Eu oro por todos aqueles que estão administrando esse país. O Brasil precisa da tua bênção, da tua graça, da tua paz e da tua misericórdia estendida sobre a vida de cada um dos seus habitantes. Eu oro por cada um daqueles que estão trabalhando nesse momento, buscando o pão de cada dia para as suas famílias. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tá? Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Que Deus te abençoe
e até mais. Deus abençoe. Bom dia, feliz quarta-feira. É uma semana mais curta, né? Mas que Deus te abençoe nesta tarde e nesta manhã de quarta-feira. Deus te abençoe. Boa tarde.